Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje, dia 2/12, a nossa aula número 2 do nosso treinamento preparatório para o exame de suficiência, tá? Dando continuidade na primeira aula, na aula número 1, nós falamos aí de os conceitos básicos, dei várias dicas, falamos do conceito de ativo, basicamente, e falamos essência sobre a forma. Hoje eu vou falar do conceito de ativo PL, o conceito de receita e despesa, vou ser muito breve, não vai ser tão extenso como foi na primeira aula, tá? E depois a gente já começa, então, a resolver as questões. Tudo bem? Gente, até o que nós vimos, agora perguntando para todos aí, Juliana, a Rose, a Viviane, a Natália, a Márcia, a Michele, Clarissa. Ficou alguma dúvida? Tem algum ponto que vocês querem comentar positiva, negativamente, que faltou, que vocês acham que a gente precisa rever aí? Não? Tranquilo? Muito bem. Tá. Ô Viviane, não foi você que mandou mensagem hoje falando da aula, foi? Não, né? No grupo? Bom, é o seguinte, você ouviu o que eu falei agora, você pegou aí o que eu falei sobre, como é que se diz? Sobre a publicação da aula, você chegou a ouvir? Então tá bom. Então é o seguinte, ó, o canal já tem lá, tá? Amanhã eu vou ver amanhã, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer isso. Vou converter essa aula de hoje, vou converter a aula de segunda-feira. E na verdade, eu tenho que cadastrar aí aí sim, hein? Obrigado, Viviane. Você viu lá que tem bastante aula da pós. Eu vou começar a criar mais conteúdo, tá? Aí eu vou cadastrar os e-mails de vocês para ficar específico para vocês assistirem. Por isso que eu ainda não publiquei, tá? Tudo bem? Beleza. Então, pessoal, vale a pena aí como a Viviane fez, se inscrevam lá no canal. Eu vou começar a gerar mais conteúdo. Hoje o conteúdo que tem lá são as minhas aulas na graduação, que aconteceram no semestre passado. Tenho lá minhas aulas da pós que estão acontecendo, tá? Mas eu vou bloquear todas elas e vou criar conteúdos livres para vocês poderem assistir, tá? Virar um youtuber, hein? Aí sim, né? Mas vou chegar a ser aí quem sabe um desses caras que ajudam bastante as pessoas a passar no exame, esse tipo de coisa. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Já que não tem dúvidas, estamos ok. Vamos então, vou projetar aqui para vocês o slide que nós estávamos falando sobre... Nós tínhamos parado aqui em passivo, não é isso, pessoal? Só um minutinho. Agora sim. Agora vocês estão vendo só o slide, não é isso? Pessoal, olha só, para quem não participou, como a Viviane, né, vocês estão com o microfone aberto, tá? Eu vou fechar o microfone de todo mundo para evitar interferência, tá bom? Ó, fechei aí o microfone de todo mundo, mas se vocês quiserem falar, vocês têm aí autonomia para abrir o áudio de vocês e fazer pergunta. Ele não está bloqueado 100%. Ele só está mudo nesse momento, mas vocês têm autorização para mudar, para fazer pergunta direto. Tá bom? É até importante, pessoal, porque quando sai a gravação, o áudio daquilo que vocês falam vai na gravação. Então, ainda que a pessoa, depois que quem estiver ouvindo lá, assistindo a aula, não consiga, digamos, entender a pergunta, tá? A pessoa consegue... porque assim, quando você escreve, não sai na gravação, tá? O chat não sai na gravação. Tudo bem? Então, estou anotando aqui a Betânia, né? E a Betânia e a Samira. Muito bem. A Samira que entrou aí. Muito bem, ó, o filhão da Juliana Kelly. Aí sim, hein? Dá um tchauzinho aí para a câmera aí. Aí sim. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Nós tínhamos parado aqui no passivo, tá? Bom, gente, de novo, eu vou reforçar. Por que é importante nós falarmos de ativo, passivo, patrimônio líquido e
PL e tal. Porque tem muitos conceitos que caem na prova que são assim, eles estão diretamente relacionados e isso gera muito conflito. No seguinte sentido, primeiro, perguntas diretas. Hoje nós vamos começar a resolver as perguntas, tá? As questões. Primeiro, questões diretas. E segundo, questões do tipo... que assim, por exemplo, você tem um plano de contas, você tem uma relação de contas e ali você precisa saber se aquela conta ela é uma conta de ativo ou passivo. Tá? Então, se você não sabe muito bem, ou tem dúvida no conceito de ativo passivo, ou no conceito de despesa, então você vai ter dificuldade. Tudo bem, Betânia? Boa noite aí para você, tá? Não, Betânia, a gente só deu umas instruções, nós estamos começando agora, tá? Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, passivo. Antes, deixa eu perguntar, qual o conceito que vocês têm de passivo? Obrigações? Obrigações com terceiros? A Juliana já está até dando risada ali, né, Juliana? Estão me ouvindo, pessoal? Alguém fala alguma coisa só para ver se eu vou ouvir. Tá ouvindo? Estou ouvindo, beleza. É porque eu fiz uma mudancinha aqui rapidinho, né? Porque está dando um delay na minha voz e agora parece que melhorou, tá? Então vamos lá, olha só. Então, quando a gente tem, pessoal, alguns, como eu disse, esses conceitos eles fazem diferença. Eu perguntei para vocês na aula passada o conceito de ativo. Vocês falaram assim, não, ativos são bens e direitos. Aí depois, na hora que a gente foi ver o conceito, vocês vejam que a gente ficou um tempão falando do que era ativo. No passivo é um pouco menos demorado, mas a pergunta que eu faço é claro para vocês o que é um passivo? Qual o conceito de passivo que vocês têm? Pode falar. O passivo seria as obrigações. Obrigações? Certeza? Só obrigações? Não, tem mais, né? Foi o que eu aprendi, mas agora mudou o conceito, né? Maurício, seu vídeo caiu. Eu sei, eu que tirei aqui. Eu estou acertando o meu áudio. Porque, sabe por quê? Eu estou ouvindo vocês, agora eu acho que eu estou ouvindo bem. Quem pode me falar alguma coisa aí? Estou ouvindo. Oi? Eu consigo ouvir bem. É que sabe o que está acontecendo? Eu estou ouvindo vocês tão baixo e aí fica ruim aqui para mim, entendeu? Porque aí eu pergunto e vocês fica muito baixo aqui, né? Bom, bem, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, fala aí, Clarice. Sim. Está ouvindo bem? Estamos ouvindo. Também estou ouvindo. Também estou ouvindo. Espera aí. Eu estou jantando, por isso que eu não estou no vídeo, tá? Fala aí agora, Clarice. Alô, tá ouvindo? Não está saindo onde deveria sair o som. Mas tudo bem, vai, vamos assim mesmo. Bom, vamos lá, vai. Agora talvez melhore aqui. Bom, pessoal, então é a seguinte. Então, a Betânia está falando que é o saldo das obrigações. É isso mesmo, Betânia? Quem mais aí? Sim. É isso? Bluetooth AUX Bluetooth mode. Bom, olha só, pessoal.
Quando a gente fala aí do que é um passivo, tá? A gente tem o seguinte, o passivo, na verdade, é ruim a gente trabalhar única e exclusivamente falando assim, o passivo é uma obrigação, tá bom. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente vai achar que sempre todo passivo, né? A gente vai achar que todo item que ele é digamos assim, uma obrigação, a gente tem que registrar no balanço. E na prática não é bem assim que funciona, tá bom? Na prática a gente tem algumas obrigações que não necessariamente nós devemos registrar no balanço. E isso vai fazer diferença na hora de resolver questões, principalmente aquelas que dizem respeito ao CPC 25, por exemplo, que ele fala de provisões, passivos e ativos contingentes, tá? Então a gente precisa entender bem isso daí. Vamos entender, pessoal, o que é um passivo, tá? Ó, primeiro, olha o conceito. Então, passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, ó, passivo é uma obrigação presente. Vamos por partes. O que é uma obrigação presente? Presente, pessoal, é porque ela existe hoje. Presente é porque ela efetivamente precisa, ou seja, ela existe. Então, se eu fizer aqui a chamadinha aqui, ó, vou chamar a Michele, vou falar assim, Michele, o que você responde, Michele? Presente. Presente. E por que você responde presente? Para dizer que eu estou presente no local. Exato, para dizer que você está presente aqui, tá certo? Isso significa, pessoal, que você, como eu posso dizer, você está neste momento. Então, quando você fecha o balanço, naquela sua data base, você precisa ter o balanço ou aquela obrigação presente naquele momento. Tá claro isso aí, pessoal? Dúvidas? Veja, uma obrigação presente não é uma obrigação futura, é uma obrigação presente. Tá? A mesma pergunta que eu fiz ontem. Existe ativo futuro? Existe passivo futuro? Não. Não existe nem ativo nem passivo futuro. O que eu quero dizer com isso? Que o que vai acontecer no futuro é o desembolso. No caso do passivo, é o pagamento. No caso do passivo, o que vai acontecer... Desculpa, no caso do ativo, o que vai acontecer é o recebimento. Vocês lembram que eu fiz a pergunta para a Juliana ontem? Falei, Juliana, o seu filho, ele tem 10 anos, ele tem direito aos seus bens? Eu respondi não. Tá? Por que não? O meu filho Tiago também não tem direito. Por que ele não tem direito? Porque ele tem aquilo que a gente chama de expectativa de direito. Tá? Ele ainda não tem o direito constituído. A mesma coisa o passivo, porque ainda não é, no caso do ativo, um ativo presente. No caso do passivo, também nós temos a mesma característica, tem que ser uma obrigação presente, existente naquele momento, tá? Então, você não tem passivo futuro, tá? Então, passivo é uma obrigação presente, ó, de transferir um recurso econômico, tá? Vou falar sobre isso. Ele fala, ó, como resultado de evento passado. Então, gente, se eu pedir aqui para Betânia, falar assim, Betânia, me empresta aí R$300, tá? Me empresta R$300. Aí eu vou pergunto para vocês. Ela fala assim, ó, eu te empresto amanhã. Pergunto a vocês, eu tenho uma dívida, eu tenho uma obrigação com a Betânia hoje ou vou ter essa obrigação com ela amanhã? O que vocês me dizem? Pode falar, Viviane. Você abriu o áudio aí? Eu devo hoje, Márcia? Eu acho que é amanhã, professor. Oi. Amanhã. Certeza? Mas você não pegou o dinheiro dela ainda, você só vai pegar amanhã. Então é amanhã que você vai dever para ela, hoje ainda não. A Márcia falou que eu já devo hoje já. Mas por quê? Não sei, eu que pergunto. E aí, por que, Márcia? Eu acho que não. Você solicitou o dinheiro, mas ela só vai te emprestar amanhã, então você não tem como dever uma coisa que você não tem na mão. Bom, na prática, pessoal, é exatamente... Eu acho que é por causa da competência, né? Já foi solicitado hoje. Então, Se mas fosse uma nota fiscal...
A nota fiscal já teria sido emitida hoje. Então, ó, muito cuidado, Marcia. A gente tem a questão assim, de essência e forma, tá? Nós falamos ontem de essência, na última aula, nós falamos de essência e da forma, né? Ficou claro para vocês o que é essência e forma? Ou essência sobre a forma? Então, Marcia, por exemplo, emissão de nota, qualquer coisa do tipo, é forma. O fato de você emitir uma nota não quer dizer que você cria obrigação, tá? É a mesma coisa reconhecer receita, hein, gente? Isso é muito importante. Eu vou falar do regime de competência daqui a pouco. Mesma coisa, quando você tem o regime de competência, não necessariamente ele está ligado, ele está atrelado à emissão de nota, tá? Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Mas nesse caso, veja, olha só o conceito. Ó, ele diz aqui, ó, nós estamos falando assim, ó, que é um recurso econômico como resultado de evento passado. Bom, a Betânia vai me emprestar o dinheiro amanhã. Então, amanhã é um evento passado ou um evento futuro? É futuro, tá? Então, eu não teria o passivo. O passivo só aconteceria a partir do momento em que eu pegar esse dinheiro emprestado, tá certo? Enquanto eu não pegar esse dinheiro emprestado, eu não devo. Tá claro? Márcia, todo mundo? Né? Então, a Betânia disse que seria amanhã. Quem mais aí? Enfim, seria amanhã. Então, eu não devo dinheiro hoje, devo dinheiro amanhã. Tá claro isso aí? Ficou claro, Márcia? Meninas, tudo bem? Beleza. Então, vejam só, pessoal. Outro ponto que ele fala de passivo aqui. O passivo é mais rápido, tá? Ele fala aqui, ó. Obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico. Bom, gente, quando a gente vai transferir um recurso econômico, a gente tem tem um conceito importante, que ele diz que ou é remoto, ou é possível, ou é provável. Tá? Gente, lembre-se do remoto, possível, provável. Já ouviram falar essa expressão para o passivo? O passivo tem que ser remoto, possível, provável. A Michele já ouviu, a Betânia não, a Samira sim. Bom, a Márcia já ouviu também, né, Márcia? E o que significa algo remoto, possível ou provável? Bom, a Viviane também. Funciona assim, ó. Quando você tem uma obrigação que é remota, significa que aquilo você não vai desembolsar nada, você não vai desembolsar nunca, tá certo? Que é remoto. Então, aquilo não vai acontecer. Então, pergunto, existe uma dívida cuja a probabilidade de você ter que desembolsar seja remota? Existe ou não? Não. Se é remoto, certo? Se é remoto, por exemplo, eu tenho meu filho vai fazer 3 aninhos, daqui 1 mês e pouco, né? 1 mês e 12 dias, mais ou menos. Não, 1 mês e 20 dias, exatamente 1 mês e 20 dias. Bom, ele vai fazer 3 anos. Quando eu empresto um dinheiro para ele, porque o moleque é safado, 3 anos já pega o dinheiro lá, né? Eu sempre tenho que emprestar uma moedinha para ele de R$1, porque ele vai na padaria, aqui na padaria, ou vai não sei aonde, tem aquela máquina que tem aquelas bolinhas, que você põe uma moeda e gira e cai uma bolinha. Não tem? Não sei se todos os lugares aí tem, mas aqui tem bastante, né? Ele quer aquelas bolinhas lá. Muito bem. A Betânia está perguntando, a empresa ou dá? Eu não entendi, Betânia, a pergunta. Então é assim, ó, eu empresto... Você falou que empresta a moeda, só que como que você empresta uma moeda para um menino de 3 anos? Você dá, né? Perfeito, tá vendo? Você entendeu. Olha só. Então, como é que eu posso emprestar a moeda para ele? A pergunta que eu faço é: ele vai me pagar? Qual a probabilidade de ele me pagar? É remoto, é possível ou provável? Remoto é que não vai acontecer. Significa que ele tem um passivo comigo? Ele me deve esse dinheiro? Não, ele não deve dinheiro. Certo? Porque a probabilidade é remota. Tá claro? Agora, quando eu empresto para minha esposa, às vezes ela paga, às vezes não paga. Certo? Às vezes paga, às vezes não paga. Pergunto, é assim com você, Marcelo? Seu marido pede aí dinheiro emprestado, você empresta dele, vocês pegam dinheiro emprestado aí dos maridos, aí, do filho, dos pais, devolvem ou não? A Márcia não devolve, mas nunca devolve, Márcia? Então, e aí?
Devolve ou não? Ó, se você devolve sempre... Ó, a Márcia está falando que às vezes sim. Só um minutinho. Às vezes, certo? Se é às vezes, o que acontece? É possível. Então, quando a Márcia pega dinheiro emprestado, é possível ela devolver ou não. Certo? Não é remoto, porque ela pode ou não devolver esse dinheiro, certo? Agora, e quem aqui pega dinheiro emprestado e efetivamente devolve? A Juliana pega com o seu marido, você devolve, né, Juliana? Sempre. Então é provável. Desculpa, então é possível. Bom, quando você tem uma obrigação possível, olha só, remoto, você não tem passivo, porque a probabilidade de você pagar é inexistente. Se você paga às vezes, então é possível que você paga ou não, tá? E aí, ó, a Márcia está escrevendo, se é possível, eu não provisiono, mas divulgo isso. Perfeito, é isso mesmo. Só que a gente não usa o termo provisão, tá, Márcia? Eu não uso o termo provisão. A gente usa o termo reconhecer. Eu vou aqui nos slides, pessoal, ele não tem o que é provisão, mas eu vou perguntar para vocês o que é provisão, que é um outro termo que usa bastante, e isso pode cair na prova e pode confundi-las, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que reconhecer essa obrigação. Bom, quando é remoto, eu não reconheço e eu não coloco nem em nota explicativa. Quando é possível, veja só, você não reconhece no balanço, mas divulgo, como a Márcia falou, tá perfeito. Você divulga. Quando é provável, tá? Provável, por exemplo, a Clarissa. Clarissa, eu sei que quando ela pega emprestado lá do marido dela, ela devolve, né? Essa menina aí é porreta. Pegou, devolve. Ou se ela emprestou, essa aí foi minha aluna, se emprestou dinheiro dela e não pagar, ixi, dá problema. Ela é brava. Então, quem pega dinheiro emprestado é provável que vai devolver. Se é provável, então eu reconheço e divulgo se for relevante. Tá claro isso aí, pessoal? Então, esse é o conceito de passivo, tá? É o que ele trata aqui, ó. Passivo é uma obrigação presente, existe naquela data, não é uma obrigação futura. Ó, de transferir recurso econômico, ou seja, você tem a probabilidade de pagar, desembolsar dinheiro, tá? Como resultado de evento passado. É algo que já aconteceu. O dinheiro já está na sua mão, não é algo que você vai fazer no futuro. Então ele fala aqui, ó, para que isso exista, a empresa tem que ter uma obrigação, como a gente falou, a obrigação de transferir o recurso, então tem que ter a probabilidade, e a obrigação presente, que existe como resultado de eventos passados. É esses pontos que nós estávamos falando até agora, tá? Bom, Professor, diga lá. Logo no começo da graduação, vocês tinham comentado que também o passivo seria também capaz de gerar um benefício econômico futuro. Isso não existe mais, então? Não, existe, tá? Existe. Pelo seguinte, funciona assim. Toda vez, pessoal, toda vez... aliás, Clarice, uma excelente pergunta, tá? Uma excelente pergunta. Pelo seguinte, pergunto, o passivo, ele serve para gerar benefício futuro ou não? Passivo gera benefício futuro? Sim, quando você vai comprar alguma coisa, né? Quando eu vou comprar o quê, por exemplo? Para um ativo. Quando você for comprar, você está tendo uma despesa agora, uma despesa não, desculpa, você está tendo um passivo porque você está adquirindo um ativo. Para adquirir um ativo futuramente. Não sei. Será que gera? O que vocês acham aí? Quem mais aí se manifesta? Uma entrega futura? Não necessariamente, mas vamos lá, pessoal. Você acha, Michele, que sim ou não? Eu acho que gera sim.
Bom, vamos lá, pessoal, para a gente não demorar muito. Gera, é fundamental vocês saberem, é muito importante vocês terem em mente que um passivo serve para gerar um benefício futuro. Já viram? Você vai falar assim, poxa, mas dívida gera benefício? Gera. A dívida gera benefício. Total. Por quê? Se eu não tenho uma dívida, eu não compro o passivo. Desculpa, eu não compro ativos. Se eu não tenho uma dívida, eu não pago funcionário, não pago fornecedor. Perceberam? Então, por que eu tenho lá o meu fornecedor? Por que eu tenho banco? Empréstimos. Eu tenho essas contas porque quando eu faço um empréstimo, eu estou usando aquele recurso para utilizar o meu capital de giro. Quando eu tenho uma obrigação com o fornecedor, por que eu tenho essa obrigação? Porque eu estou comprando matéria-prima para produzir, para vender, para gerar receita. Então, é uma excelente pergunta, Clarissa. Pessoal, tenham sempre em mente que o passivo gera benefício futuro, embora não esteja escrito aqui no slide, tá? Tá claro? Então, ó, o primeiro critério para o passivo é que ele tenha efetivamente uma obrigação, tá? E outra, a obrigação, ó, é o dever ou a responsabilidade que a entidade não tem a capacidade prática de evitar. Então, se você pegou dinheiro no banco, você tem como evitar de pagar esse dinheiro para o banco? Não, não tem, você vai ter que pagar. Não é isso que você vai ter que fazer? Então você não tem como fugir, tá? Então vejam, quando você tem a obrigação, ela se caracteriza porque você pegou alguma coisa de terceiro, algum recurso de terceiros, e você não tem como fugir da obrigação de pagar. Ah, mas assim, eu posso pensar na obrigação, por exemplo, sei lá, do meu filho aí. Ah, meu filho não vai me devolver. Bom, se ele não vai me devolver, então não é uma obrigação, percebe? Ele não tem obrigação. Ficou claro, pessoal? Certeza? Dúvidas? Muito bem. Isso é o que nós estamos falando de obrigação. Ó, a obrigação é sempre devida a outra parte ou outras partes. Pode ser uma pessoa ou outra entidade, grupo de pessoas ou outra entidades ou a sociedade em geral. Tá? Então, sempre quando eu falo de obrigação, por que ele está dizendo? Deixa eu ver se ele vai falar no próximo slide aqui. Bom, importante aqui, ó, quando ele fala que a obrigação ela é devida para outra parte, a gente tem a mesma coisa no ativo, que a gente falou na última aula. Eu não posso dever para mim mesmo, certo? Eu não vou dever para mim mesmo. Tá certo, pessoal? Então, se eu estou num grupo de empresas, lembre-se, a gente vai ter uma questão aqui de lucro não realizado. Se você tem um lucro não realizado, o que acontece? Esse lucro não realizado, você tem um passivo num lugar, você tem uma obrigação, você tem uma obrigação num lugar, você tem um ativo no outro, você vai ter uma receita numa empresa, um custo na outra empresa. Só que se são empresas do mesmo grupo, você não tem essas obrigações e não tem esses ativos, porque todos fazem parte do mesmo grupo econômico. Tá claro isso aí, gente? Perfeito. Então vamos lá, ó, vamos adiante. Aí ele fala aqui, ó, muitas obrigações são estabelecidas por contrato, legislação ou meios similares e são legalmente exigíveis. Então isso aqui é importante, porque sempre que a gente pensa em termos de obrigação, nós estamos pensando aí em termos de, como eu posso dizer, em termos de, puxa vida, de dívida, tá certo? Né? De dívida. Isso pode ser cobrado. Desculpa, pessoal, me perdi aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui no slide. Aqui, ó. Bom, ele está dizendo que as obrigações podem ser estabelecidas por contrato, legislação ou meios similares. Tá? Muito bem. Em que situação? Pessoal, às vezes você tem uma obrigação porque você tem um contrato. Então, por exemplo, nós temos um contrato aqui nessa prestação de serviço, tá certo? Eu falei que vou dar 30 horas de treinamento para vocês. Beleza, se eu não der as 30 horas, vocês vão me cobrar, tá certo? Bom, então, para vocês fazerem o treinamento, vocês têm que me pagar. Beleza, isso significa que há um ativo e um passivo de cada lado aqui, tá certo, pessoal? Mas vejam que nesse caso nós temos uma operação legal. Por quê? Existe, ainda que digamos, esqueci o termo agora, ainda que não seja um contrato impresso, a gente chama de contrato tácito. Ainda que seja um contrato tácito, ele existe,
Tá? Isso tem a ficha de inscrição, tem todas as conversas que nós tivemos, tal. Então você tem um contrato tácito que gera uma obrigação. Veja que aí nós temos uma obrigação legal. Você tem uma obrigação que ela pode ser quando ele volta aqui, ó, ele fala, uma obrigação por contrato, por legislação, impostos, tá? Então, quando você paga imposto, pessoal, você está pagando imposto, não é porque você tem um contrato com o governo, porque você tem uma lei que exija que você pague o imposto, tá certo? Isso é obrigação. E tem por último, gente, às vezes você cria uma obrigação pura e simplesmente por você criar uma expectativa nas pessoas. Então, se você cria essa expectativa, vocês podem ver, vamos ver o termo que ele vai usar aqui, ó. Ele fala assim, ó, ou são legalmente exigíveis para quem são devidas. Fala, ou meios similares, tá? Aí ele fala aqui, ó, obrigação também pode resultar, contudo, de práticas usuais, políticas publicadas ou declarações específicas da entidade, se a entidade não tem capacidade prática de agir de modo inconsistente com essas práticas, políticas ou declarações. Nesse caso, ó, surge, tá, aquela chamada obrigação presumida. Então, quando que surge um passivo? Por contrato, certo? Contrato. Segundo, pode surgir por meio de lei, legislação. E terceiro, por meio da expectativa, tá? Tá claro, pessoal? Isso aí? Por exemplo, vou pegar o exemplo de cursos aqui, treinamentos. Eu já vi há um tempo atrás, eu estava conversando com um advogado, né, um amigo, e ele falou assim, puxa, eu fui defender uma causa aí de uma pessoa que pagou aquele curso de inglês para você sair falando em 8 meses, uma coisa assim. Não sei se vocês já viram esses cursos aí. Você paga e sai falando inglês em 8 meses. Já viu, Viviane? Bom, você veja que aí a pessoa chegou em 8 meses, a pessoa estudou, fez tudo e não conseguiu falar inglês. Não conseguia falar como eles prometiam. Mas vejam, pessoal, claro que você tem um contrato que diz que você vai pagar pelas aulas, mas, então, a Márcia já ouviu, dizendo que você vai falar o inglês. E a questão é, você consegue falar ou não? Então veja que você cria uma expectativa na pessoa. Se você criar essa expectativa, você também cria a obrigação. Aí, nesse caso, você também tem o passivo, tá? Muito bem. Aí a gente tem, ó, quando ele fala de transferência, pessoal, aqui ele fala, ó, o segundo critério para um passivo é que a obrigação seja de transferir um recurso econômico, ou seja, se for provável. Para satisfazer esse critério, a obrigação deve ter o potencial de exigir que a entidade transfira esse recurso, ou seja, que seja provável. Ó, para que esse potencial exista, não é necessário que seja certo ou mesmo provável que a entidade será obrigada a transferir um recurso. A transferência pode, por exemplo, ser obrigada somente se ocorrer um evento futuro incerto especificado. Então, é necessário somente que a obrigação já exista. Bom, pessoal, aí você está falando, mas peraí, o professor está falando que para ter um passivo tem que ser provável, e ali ele falou que não precisa ser provável. Bom, o que ele está dizendo é o seguinte, é que aqui, pessoal, lembre-se, esse conceito é um conceito genérico de passivo, tá? É o conceito de passivo. Aí nós dividimos o passivo em, por exemplo, passivo contingente, contas a pagar e accrual. Já ouviram falar sobre accrual? Né? Então a gente separa se ele é uma provisão ou se ele é um contas a pagar, tá? Mas assim, para que ele seja um passivo efetivo, ele precisa ser um contas a pagar e aí ele precisa ser provável. Se você tem uma obrigação que é possível, então você tem um passivo contingente. O passivo existe, mas ele é contingente. O tratamento é diferenciado. Tá claro isso aí, gente? Então o passivo, se ele for possível, ele existe. Se ele for provável, ele também existe. Então, nós temos categorias para isso. Eu vou mais para frente mostrar. Ao longo do curso, eu vou mostrar isso mais detalhadamente para vocês. Tá? Aqui ele fala, então, ó, aquilo que a gente falou, que é a obrigação presente, né, como resultado de eventos passados. Então, ele dá o detalhamento. Ele diz assim, ó, o terceiro critério é que a obrigação seja uma obrigação presente e que exista como resultado de eventos passados. Então, ó, a obrigação presente existe somente se a entidade já tiver obtido os benefícios econômicos ou tomado uma ação. Lembra que a gente falou? Eu vou pegar o dinheiro amanhã. Tá certo? Então, veja, eu não peguei o dinheiro e ainda não criei a obrigação. Tá claro, pessoal, até aí? Michele, Viviane, Juliana.
Tudo bem? Então fala um oi aí só para eu ouvir vocês aí. A Betânia. Tudo certo, professor. Tudo tranquilo? Então tá bom. Muito bem. Beleza. Sim, por enquanto tá tudo ok. Então, Eu beleza. só não tô no vídeo, professor, porque eu tô pelo meu notebook e o notebook não tá aceitando. Depois a gente tem que ver a configuração aí. Depois eu falo para você como é que é. Tá? Vamos lá. Então, e outra coisa, como consequência, a entidade terá ou poderá que transferir um recurso econômico que de outro modo não teria que transferir. Então, veja, a questão dela ser uma obrigação presente e vai ter que transferir o recurso, tá bom? Então, na verdade, esses slides aqui, pessoal, ele está repetindo o que eu já falei para vocês agora há pouco. Beleza? Bom, pessoal, vejam que o conceito de passivo, ele é mais rápido, tá? E eu também estou sendo mais rapidinho aqui hoje. Então, dúvidas aí, gente, vocês vão reparar, eu vou voltar mais vezes nesse conceito de passivo ao longo das aulas. À medida que a gente tiver uma questão que a gente já vai entrar hoje, eu vou falar, ó, tá vendo? Aqui tem uma obrigação, ó, aqui tem uma provisão, tá? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Antes de entrar no patrimônio líquido, receita e despesa, que é bem rápido, tá? Patrimônio líquido, receita e despesa, eu vou falar de forma bem rápida. Pergunto, o que é uma provisão? O que é provisão? Como a Márcia tinha falado agora há pouco. O que vocês entendem aí por provisão? Provisionar algo para pagamento futuro? Não necessariamente, Márcia. Então vai lá, primeira correção, pessoal. Primeira correção, tá? Esse procedimento, como a Márcia está falando, isto chama-se, a gente costuma chamar hoje de reconhecer. Por isso que a gente tem reconhecimento e mensuração. Então, simplesmente você colocar alguma coisa no seu balanço que você vai pagar no mês que vem, isso chama-se reconhecimento. Tá? Então, Márcia, daqui para frente, fale reconhecimento. Beleza? Já ouviram esse termo? Não? Não? Mas é assim que a gente fala, tá, Viviane? Outra coisa. A Márcia também não tinha ouvido, né? Então, chama-se reconhecimento. Vamos lá. Segunda coisa. Férias e 13º. Provisão, certo? Errado. Errado. Férias e 13º não é provisão. Essa daí vocês não esperavam, né? A Juliana, eu já manjei a Juliana Kelly ali. Essa Quando eu já sabia. Oi? Essa eu já sabia. Essa o pessoal já falou tanto, né? A Juliana, quando ela dá risada, é do tipo assim, puxa, eu achava que era outra coisa, não é? Vocês acham, a Viviane também ali falou que achou que era férias e 13º é provisão, não é isso? Bom, nos balancetes de vocês lá está escrito provisão para férias, não é isso? E provisão para 13º, não é? Não, está errado. Não ouvi, a minha internet está tão ruim. Você não ouviu, Betânia? Ó, a Caroline também achava aí que era provisão. Também não, Caroline, tá? A Caroline está tendo um monte de surpresa aí, né, Caroline? Fala aí. Bom, pessoal, funciona o seguinte. O que é uma provisão? Provisão, olha só o conceito de provisão, CPC 25. Provisão é um passivo que a empresa não tem um valor, assim, ó, provisão é um passivo provável no qual a empresa não tem o valor exato e nem uma data exata de pagamento. Ela tem uma estimativa confiável do valor e uma estimativa confiável da data. Certo? Isso é uma provisão. Vou dar um exemplo do que é uma provisão. Provisão para garantia. Quando você compra um carro, a montadora não te dá garantia de 1 ano no carro? Dá ou não, pessoal? Dá 1 ano de garantia, certo? Em geral, né? Claro que tem coisas que eles dão 5 anos, 10 anos, enfim. Mas é o seguinte, pergunto, de 100 carros que são vendidos, de 100 veículos que são vendidos,
quantos deles voltam para fazer manutenção ou utilizar a garantia? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quantos deles ou qual o valor, né, que esses veículos gastam ou quanto a montadora gasta nesses veículos para fazer a revisão? Vocês acham que o valor é sempre o mesmo? Como é que é? Eles mudam, tá certo? Então vejam só, eu montadora vendi 100 carros, de cada 100 carros eu já sei historicamente, eu vou chutar aqui, tá pessoal, que 5, tá? De cada 100, 5 vão voltar para fazer manutenção, perfeito? E dessa manutenção, vamos falar assim, vai gastar um valor muito alto, são manutenções complexas, 3 vão fazer aí uma manutenção com gasto médio, e vai fazer uma manutenção com valor baixo. Então, eu, montadora, faço o quê? Uma provisão. Por quê? Quando eu vendo, eu já sei que, historicamente, eu tenho uma obrigação de pagar esses valores. Agora, eu sei o valor certinho que eu vou gastar desses veículos que vão voltar? Não. Quando esses veículos vão voltar, eu sei? Também não. Então, eu crio uma provisão. Ficou claro o que é provisão, pessoal? Professor, só uma dúvida. Eu tenho Quando a gente quando a gente trabalha com PSLD, é também chamado de provisão? A PCLD? É, PSLD. Ó, quando você... bom, sei lá, o que é PCLD? Perdas estimadas para créditos de devedores duvidosos. Isso. Por que eu fiz essa pergunta para a Michelle, pessoal? Fiz uma provocação, efetivamente, pelo seguinte, olha só. Quando nós temos uma obrigação, quando nós temos uma provisão, por exemplo, vocês usam o termo PDD ou PCLD? Ou PECLD? PECLD. A Michelle usa PECLD. A Caroline também usa PECLD. A Márcia também. Por que, pessoal, vocês usam PECLD? O que é PECLD? Perdas estimadas? Olha só, perda estimada para créditos em liquidação duvidosa. Tá? Antigamente, a gente chamava de PDD, provisão para devedores duvidosos. Tá? E por que a gente não chama mais de provisão para devedores duvidosos? Porque contas redutoras não são provisão. Ou seja, o conceito é provisão é um passivo, para provisão é uma obrigação, que você tem uma estimativa do valor ou você tem uma estimativa de data, certo? Tudo bem, pessoal? Então a PECLD chama uma perda estimada, não é provisão. Se você tem perdas no estoque, você tem perdas estimadas. No imobilizado, são perdas estimadas. Não é provisão para perda. Tudo bem, pessoal? É lógico que se você for olhar em termos de normas internacionais, o IFRS, lá fora, tem países que usam essa expressão provisão, tá? Hoje no Brasil a gente não usa mais. Tudo bem? Agora, para a gente finalizar, pessoal, por que férias e 13º não é provisão? Por que férias e 13º, como eu disse a vocês, não é provisão? Quem sabe responder? Eu posso responder? Pode, deve. Porque já é um direito. Quando o trabalhador ele trabalha um mês, ele já tem direito àquele direito das férias. Então não é uma provisão, já é um direito. Vamos lá, vamos melhorar um pouquinho o que você está falando, Michelle. Está falando, está correto. Olha o que a Betânia colocou. Falou porque é uma obrigação. Então, Betânia, uma provisão também é uma obrigação. Qual a diferença? A diferença é que quando você tem uma obrigação que você sabe exatamente o valor e exatamente a data, você tem a norma, o CPC 25 chama isso de contas a pagar, tá? Chama de contas a pagar. Então, mas é uma obrigação. Agora, quando você tem uma provisão que não é considerado um contas a pagar, mas é algo que você já tem uma estimativa razoável de data e uma estimativa razoável de valor, também é uma obrigação, mas não deixa de ser uma provisão. Tá claro, pessoal? Agora, férias
e 13º não é provisão. Pergunto, hoje é dia 2 de dezembro, vocês estão fechando a contabilidade das empresas aí de vocês no dia 30 de novembro, certo? Vamos pegar 31 de outubro, tá? 31 de outubro. Pergunto, no dia 31 de outubro, vocês sabem exatamente quanto vocês vão pagar de 13º para o funcionário e férias? Vocês sabem ou não? Sabe ou não, Viviane? Pode falar. Tá. Habilitou aqui agora. Com a contabilidade, quando a gente está fechando a contabilidade do período anterior, a gente já sabe porque a folha já está fechada. Ou seja, a gente já tem esses valores. Perfeito. Pergunto, é uma estimativa que você está fazendo? Ou é um reconhecimento? Veja, não é estimativa. Por que não é estimativa? Vamos lá, a Juliana Kelly trabalha lá no escritório. Quando fechou a folha dela, da empresa dela, do escritório dela, de 31 de outubro, o escritório já sabia exatamente que naquela data, ó, data definida, em 31 de outubro, se fosse pagar as férias da Juliana, ela iria receber 10 dozeavos de férias, 10 dozeavos de 13º, mais 1/3. Não é isso que você iria receber? Veja, você registra, você reconhece, não provisiona, não é provisão, é reconhecimento. Por quê? Muita gente fala assim, ah não, é provisão porque é futuro. Não existe passivo futuro. Quando você registra, eu registro as férias de período passado, eu não registro férias de período futuro. Quando eu falo isso, muita gente diz assim, não professor, mas as férias, eu não sei quando o funcionário vai sair de férias, como que pode não ser provisão se eu não sei quando que eu vou pagar? Não interessa, eu não registro para frente, porque se ele for demitido naquele dia, na minha contabilidade já está registrado até aquele dia. Não existe passivo futuro, não existe ativo futuro. Tá claro isso, pessoal? Ficou claro? A Samira está perguntando aqui, ó, existe provisão para PIS e COFINS, tanto débito quanto crédito? Pergunto aí para vocês, existe ou não, pessoal? Não, Samira. Porque não é provisão. Quando você emitiu as notas, você calculou o seu PIS, calculou o COFINS, você pegou lá a base de cálculo, tudo direitinho, você já não sabe exatamente o valor que você vai pagar? Você já sabe ou não? Vocês sabem? Você vai fazer isso tanto para o PIS quanto para a COFINS, tanto para o imposto de renda, contribuição social. Você já não tem certeza do valor? Perfeito. Então pergunto, é provisão? Não. O valor é conhecido. Você já sabe a data de pagamento, você já sabe o valor, não é estimativo, o valor é conhecido. Aí você vai me falar, tá, por que a gente chama provisão? Por isso que eu estou dizendo, como eu falei para a Márcia agora há pouco. Agora deve ter ficado claro, né, Márcia? Veja, aí vai falar, então como é que eu registro? Você reconhece. Então, eu preciso fazer a provisão? Então, o correto seria você falar o seguinte, eu vou reconhecer o ativo e vou reconhecer o passivo. Debita a despesa, nem despesa, tá, pessoal? Não é despesa. Deduções da receita não é despesa. Deduções da receita é deduções da receita. Correto? Porque o pessoal fala, PIS e COFINS é despesa. Não, não é despesa da empresa. Porque quem paga o PIS e COFINS é a empresa? Não, é o contribuinte final. Tá? É o consumidor que paga. Por quê? Porque eles colocam no preço. Tá claro isso, gente? Então, eu tenho que usar a expressão, ó, eu estou reconhecendo o PIS, eu estou reconhecendo o COFINS e não provisionando. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Bom, vamos lá. Ó, nós temos aqui, deixa eu ver, acho que 1, 2... Pessoal, vamos fazer o seguinte. Nós falamos que ia amparar às 8 para tomar um cafezinho, né? Vamos tomar um cafezinho uns 10 minutinhos? Vocês falaram 15, né? Vocês querem 15 minutinhos? Então, eu vou dar uma paradinha. 8h15 em ponto, tá? Eu estou roubando 4 minutos de vocês. 8h15 em ponto a gente volta, tá bom, pessoal? O link que vocês usaram para entrar aqui é o mesmo que vocês vão entrar na próxima aula, beleza? Então tá, na próxima aula, pessoal, receita, PL, receita e despesa, vai ser bem rapidinho. A gente fala de competência e entra nas questões, tá bom? Então até daqui a pouquinho, pessoal.